que veio hoje está em São Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Você pode acompanhar pelo telão, mas aqueles que estão fora da igreja, dessa igreja, então a mensagem está em São Mateus capítulo 25, versículo 1 até o 13, que fala das 10 virgens, as 10 moças, 10 mulheres. Aí hoje você vai aprender o que Deus fala através dessa parábola das 10 donzelas. Aparece na sua Bíblia, pode aparecer assim também, né? As 10 donzelas. E nós vamos aprender o que é o reino de Deus. Jesus falou sempre por parábolas. E você vai saber hoje o que é uma parábola, como funciona uma parábola, como Deus coloca no seu coração para você entender o reino dele. Então eu vou ler através do telão também, para não perder mais tempo, né? Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, ou mulheres, ou donzelas, ou moças, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou do noivo, algumas versões. E 5 delas eram prudentes, e 5 não eram prudentes, chamadas de loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E demorando ou tardando esse esposo ou noivo, tosquenejaram, quer dizer, ficaram com sono, todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, ou estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Nós não emprestamos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para o casamento, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem, Jesus, há de vir. Amém? Pode sentar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, uma palavra que você nunca vai esquecer. Mesmo o dia que você não estiver nessa igreja, irmão, você vai lembrar dessa palavra tanto e tanto que você vai ouvir. Isaías 55:11. Toda palavra que sai da minha boca, diz o Senhor, não volta para mim vazia, mas ela vai operar naquilo que eu enviar. Então Deus está enviando uma palavra ao seu coração, e Ele diz assim que ela não vai passar em branco. Você não vai sair daqui de qualquer jeito, mas ela vai estar no seu coração, certeza absoluta. Então é a palavra de Deus, a voz de Deus, as providências de Deus. Tem uma outra característica, que a palavra de Deus, ela fala de coisas espirituais. Vou repetir, porque você vê muitas coisas diferentes do que eu estou falando. Deus trata das coisas espirituais porque Ele é espírito. Deus não é físico. Ele trata das coisas dele, do reino dele, reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a... Aí ele começa a dizer que semelhança tem, ok? Então ele é espiritual. Uma outra característica
por causa da mensagem de hoje, é que a Bíblia, irmãos, ela é judaica, ela é de Israel. Irmãos, o palavreado é judaico, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. Você vai ver coisas que é de lá, mas você vai saber, porque o Espírito de Deus, ele revela para você. A palavra de Deus também tem uma outra característica, aí vou parar por aqui, porque tem mais algumas. Ela é como um espelho. Se você olhar numa mensagem dessa, você precisa te ver. Você está incluído ali. Essa Bíblia, irmãos, que nós estamos nas nossas mãos, ela foi escrita para nós mesmos. Não tem outro ser, irmãos, interessado. Ela é endereçada para você mesmo, para mim, para você, para nós. Por isso que nós precisamos estar com ela na mão. Essa característica ela basta para você entender o que Deus quer falar hoje para você. E ele fala de uma coisa assim muito, assim, talvez conhecida da igreja. Ele fala de comparações. Parábola é isso. É uma comparação que ele faz das coisas do céu com as coisas da terra para ensinar uma verdade bíblica. Jesus só falava por parábola. Isso aí é uma história que ele falou. Ele falou assim, uma história, um acontecimento que leva você a compreender o reino de Deus. É como se ele tivesse uma moldura de um quadro, ok? Ele faz só a moldura. Irmãos, quem desenha nessa moldura é você. Você desenha de acordo com o que ele vai falar no seu coração. Mas ele não desenha nada. Mas o que ele vai falar para você, você mesmo vai mastigar isso. Você vai comer. Cada um come diferente. Porque ninguém tem a fé igual ao outro. Então cada um vai receber de uma maneira, mas vai te satisfazer. Porque é uma comida que agrada a todos. É uma verdade. Como foi agora profetizado, uma porção de situações, né? Que ela é a verdade, que aquele que conhece a verdade se liberta, e etc. Vocês já ouviram bastante hoje na hora do louvor, ok? Mas eu vou entrar logo no assunto, irmãos, porque depois que eu falar da mensagem, nós vamos ver um vídeo concernente a isso. Então presta atenção, porque o vídeo você vai entender muito bem, ok? Depois pega um lenço aí que você vai chorar. Se tiver 2 lenços, empresta para o vizinho aí, tá bom? Essa parábola, ela fala de 10 pessoas, 10 mulheres, ok? 5 prudentes, aquelas que andam de acordo, e 5 delas não prudentes, ok? Então fica muito fácil de entender. Quando Deus fala assim de mulheres, irmão, de um modo geral, não é sempre 100%, de modo geral fala da igreja. Você está incluído nas 5 mulheres prudentes, ou você está incluído nas 5 mulheres loucas, que não tinham prudência nenhuma, ok? Estão entendendo até aqui, né? Tá fácil o negócio? Ok. Então, Deus, ele ensina uma verdade bíblica, falando de coisas que os judeus conheciam muito bem, que era o casamento. Como funciona o casamento lá em Israel? Ou acontecia? Se acontece hoje eu não sei, irmãos. Mas quando foi escrito essa mensagem, eles conheciam. Eles faziam assim, havia um casamento. Então o noivo, irmãos, ele convidava os seus amigos para ir com ele no dia do casamento. E a noiva também convidava. Então aquelas amigas iam ficar com ela, ok? Então até aí está tudo bem, né? Então como que acontecia no dia do casamento? No dia. Então o noivo saía. A tradição, irmãos, fala assim que ele saía de casa quando a primeira estrela aparecesse no céu. É uma tradição, você não vai encontrar isso na Bíblia, ok? Isso é história. Então o noivo era acostumado a sair de casa para ele encontrar a noiva. Onde ele encontrava? No meio do caminho. Mas o grupo, irmãos, de amigos, eles ficavam esperando o noivo ou a noiva, ok? Aqui fala do grupo do noivo. Então aqueles que estão acompanhando o noivo, ok? Então eles falam assim, o noivo vai sair de casa e nós vamos ficar esperando. Algumas, não sei se tempo atrás ou ainda acontece, irmãos, que as pessoas fazem assim um certo barulho, né? No dia do casamento, né? Anunciando o noivo, a noiva, não sei se ainda é costume, não tenho visto. Mas aí pintava o carro, amarrava a lata no carro, né? Fazia o barulho. Algumas coisas assim, e era mais ou menos uma cópia deles lá. Porque eles faziam isso também, barulho. Porque eles estavam esperando o noivo chegar, ok?
Então o que aconteceu? O noivo, ao invés de sair quando a primeira estrela havia aparecido, ele demorou. Por isso que elas dormiram. Todas dormiram. Todas estavam dormindo esperando o noivo. O que a parábola ensina, irmãos, é que 5 delas eram prudentes, esperando com ansiedade o momento para o festejo, e 5 não estavam muito assim com esse intuito, né? Com esse objetivo. Então o que aconteceu? Como o noivo demorou um pouco, ou acharam que estava demorando, porque ele chegou à meia-noite, então pegou elas dormindo. Mas quando houve assim um barulho, né? Aí vem o noivo, o que aconteceu? Aí que vem aqui a história, irmãos. 5 delas, irmãos, tinha levado uma reserva de azeite. Ele falou, se faltar eu tenho. 5 delas pensou assim. E 5 delas não atentou para o fato, né? Ele falou, está vindo agora, então o azeite que eu tenho na minha lâmpada vai ser suficiente. Porque naquele tempo ainda não tinha a luz elétrica. Era na base do lampião, da lamparina, não sei como vocês conhecem, né? Uma lâmpada, ok? Que funcionava com azeite. Então até aqui você está entendendo bem. Ok. Quando aquelas moças que tinham o azeite faltando, que notou que não poderia estar na festa, irmãos, ela pediu emprestado. Vocês têm aí sobrando, empresta um pouco. Mas a parábola, irmãos, que foi dada por Deus, diz assim que elas não emprestaram, porque não poderiam emprestar. Cada um tinha que se levar o seu conteúdo, né, para essa festa, esse encontro. E ela não emprestaram. Então elas saíram correndo para encontrar algum lugar que tinha. E quando voltou, irmãos, o noivo já tinha ido embora. Porque acontece assim, quando no dia do casamento, o noivo vai em busca da noiva. Quando eles se encontram, então o noivo a pega e leva para a casa do seu pai. Porque o casamento é na casa do pai. E quando eles chegam na casa do pai, a porta se fecha. Porque naquele tempo, irmãos, havia muitos assaltantes. Ou poderia entrar alguém que não era do convidados. Então fechava a porta. Vocês podem observar que a palavra fala assim, quando eles chegaram, a porta estava fechada. O noivo poderia abrir, porque eram pessoas que estavam interessadas, pelo menos, embora não eram prudentes. Mas o fato de que poderia haver um perigo, então a porta foi fechada. Esse é o motivo. Então a parábola é isso. E a parábola ensina o quê? Que essa mensagem ela é espiritual e ela traz também um outro ensinamento muito mais profundo, porque isso ainda vai acontecer com a igreja. O noivo, irmãos, fala de Jesus. O esposo, aquele já considera o casamento pronto. Jesus é o nosso noivo e essas 10 virgens é a igreja dele. Então ele está dizendo que pessoas estão preparadas na igreja com azeite que representa o Espírito de Deus, e há outras pessoas que não estão preparadas. É assim que é a parábola. Então no nosso meio tem pessoas que pertencem ao primeiro grupo das virgens preparadas, e no nosso meio tem pessoas que não estão preparadas. Se Jesus voltar hoje, você considera preparado? É preparada? Nós vamos ver isso hoje, ainda mais de perto, ok? Haverá um casamento. Quando Jesus voltar para o arrebatamento, irmãos, isso chama de arrebatamento. Vai haver um casamento de Jesus com a igreja. Quem já sabia disso? Quantos sabem aqui que haverá esse casamento? Vamos ver. Quem já ouviu isso? Ok. Então haverá um casamento. Jesus com a igreja. E a igreja, qual é a igreja que vai casar com Jesus? As prudentes, as que têm azeite, as que têm o Espírito de Deus, as perseverantes, aquelas que estão vendo que poderá faltar azeite, então continua acumulando mais azeite. Porque a hora que der o sinal, haver o barulho, que o noivo está chegando, você precisa, logicamente, estar preparado para um encontro. Porque ele vai pegar essa noiva e vai levar para a casa do Pai. É da mesma maneira, quando no arrebatamento Jesus, a palavra fala que ele vem até as nuvens somente.
E a igreja que vai subir para o encontro no meio do caminho. Encontro no meio do caminho. E aí então ele vai pegar a igreja e vai para a casa do Pai, porque o casamento é lá, na casa do Pai. E aí a porta vai fechar. É isso que nós vamos ver hoje, irmãos. Eu vou contar para você uma revelação, não sei se já passei para a igreja aqui. Há uma possibilidade de sim. Porque um dia eu estava meditando, irmãos. E aí veio assim uma certa sonolência, né? Porque eu já estava, não sei se estava cansado ou não, provavelmente sim. E aí comecei a ver as cenas desse casamento. Foi mostrado. Quer ver como é uma verdade que eu vou passar para vocês? O que foi dito para mim foi assim. Ele falou assim, a igreja, o noivo está preparado. Foi bem assim, o noivo está preparado. Porque eu vi o ambiente do casamento. Quem vai fazer o casamento, mano, é Deus Pai. É o próprio Pai. Os anjos vão ser os testemunhos. A igreja estava cheia. Então ele diz assim, o noivo, ele está preparado, está sempre preparado. Mas a noiva está chegando atrasada. Só isso foi mostrado. A noiva está chegando atrasada. Vocês já viram algum casamento que a noiva chegou na hora certa? Deus está mostrando isso. Ele falou, a minha igreja está atrasada. Ela está chegando atrasada. O noivo está pronto. O noivo já está esperando. Mas a igreja não se aprontou. A igreja ainda está no cabeleireiro. Ainda está preocupada ainda com a parte exterior. Ainda está preocupada com as coisas de beleza. E outras coisas afins. A igreja está dessa maneira. Vocês vão ver daqui a pouco no vídeo isso também. Está preocupado com poucas coisas. Falta pouco, mas ainda não chegou. E o noivo está esperando. Eu vi uma revelação também espetacular de uma pastora aqui de Curitiba, que ela viu em visão também, numa casa, numa mansão muito grande. Sabe aquela mansão que tem a escadaria? Que desce lá dos quartos para a sala, né? Ela falou que o noivo estava descendo na escadaria, vindo, e a noiva estava embaixo, né, no salão térreo, e a única coisa que faltava na noiva era a grinalda. O resto estava completo. Então Deus também está falando dessa maneira que a noiva está quase preparada, está quase pronta, está quase na hora do casamento. É isso que ele tem mostrado. E esta parábola não mostra exatamente isso, a vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, que é o próximo evento. Haverá um evento assim que o arrebatamento é tirar rápido. A Bíblia fala assim que é num piscar de olhos, ou assim como o relâmpago, né, que sai do Oriente e vai até o Ocidente. Essa é a demora. Esse é o tempo. É muito rápido. Então, como um piscar de olhos, os que morreram em Cristo ressuscitam, e ao mesmo tempo os que estão vivos, se fosse agora seria nós, o corpo será glorificado. Será um corpo espiritual. Um corpo que atravessa paredes. Vocês podem ver que quando Jesus saiu da sepultura, ele entrou na casa dos apóstolos com a porta fechada. Ele passou por onde? O corpo espiritual, irmão, não tem limite. E nada segura ele. Você pode entrar em qualquer lugar. Então você, tanto faz você estar no céu como na terra, a mesma coisa. É a mesma situação. Porque é um corpo espiritual visível. Jesus, quando voltar, ele volta num corpo visível também. Então ele fala do arrebatamento. O próximo evento é o arrebatamento, que é tirar rápido ou com força. E a palavra fala assim que a qualquer momento isso pode acontecer. Isso não é a vinda de Cristo, porque Cristo ele vem duas vezes. Uma já veio para nascer, ele veio como um cordeiro de Deus para tirar o pecado, e já levou o pecado. Temos só que acreditar. Ele falou, aquele que se batizar é porque está acreditando nisso, que o pecado foi levado, foi pregado na cruz. Na região celestial o pecado não existe, e nem doença nem enfermidade. O problema ainda está aqui na terra, e vai ser solucionado na volta dele. Na volta de Cristo, que é a segunda volta, que já não estou mais falando de arrebatamento, mas na volta dele, será estabelecido aqui na terra o reino de Deus que ele falou. O reino de Deus é semelhante a isso. Será então estabelecido o reino aqui na terra. Ele vem para isso. Aí ele pisa na terra, aí sim. Aí ele volta com todos aqueles que foram arrebatados. Esse tempo, irmão, será 7 anos. 5 mais 2, 7 anos.
vai durar o casamento. Sabe quanto dura o casamento lá em Israel? 7 dias. Deus está falando assim que esse casamento vai demorar 7 dias anuais. 7 anos. Durante 7 anos, o anticristo vai reinar aqui na terra. Só 7. 7 anos. Ok? Então agora nós vamos nos preparar para ver um vídeo. De novo, as pessoas que não estão aqui na igreja, eles não vão conseguir ver isso. Mas pode continuar gravando, e depois continua gravando o restante também. Amém? Ok? Quero ver o vídeo? Irmãos, fala. Irmãos, eu vou atentar para vocês. Muitas pessoas já tiveram visões desse arrebatamento. Muitos já me contaram. De arrebatamento eu nunca tive. E teve um caso muito recente, talvez algum de vocês já viram, porque eu passei pelo Facebook, algumas pessoas aqui já viram. Então, os que estiveram na escola bíblica hoje de manhã também já viram. Então vai ver de novo. É um sonho profético de uma mulher brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela teve esse sonho profético e Deus pediu que ela gravasse para mostrar para a igreja como que a igreja está, como que Deus está vendo a igreja, como que Deus vê a igreja hoje. Então, está preparado? Se estiver preparado, você me fala. Deus está falando. Então se prepare, irmão, para ver. São 17 minutos. Vai passar rápido.